Gente, muito boa tarde para você. Meu nome é Mariana. Eu sou uma filha amada de Deus que tem vencido nessa casa, na área do medo, da baixa autoestima, da religiosidade. Meu nome, novamente, é Mariana. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu quero falar, nesse tempinho aqui, no final, muito parecido, talvez, com o que o pastor Fabão falou, porque a gente tem essa vocação de trazer um olhar apostólico, ou daquilo que constrói, ou do que vamos fazer daqui para frente. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre emoções que constroem. Aí eu quero que você repita, assim, só para você acordar, tá? Eu estou construindo. Todos nós estamos construindo alguma coisa. E a gente está construindo com as nossas emoções. Emoções constroem comportamentos. Emoções constroem relacionamentos, né? Você casou com a pessoa, né? Você está olhando para aquela pessoa que tem uma emoção, né? A emoção constrói cultura. A emoção constrói uma série de coisas. Ela vai dar a cara da sua família, ela vai dar a cara do seu ministério. Então, a Bíblia ela vai trazer essa metáfora para a gente, do fato de que nós estamos construindo. 1 Coríntios 3,10 vai dizer: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio o quê? Construtor, lancei o alicerce, outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Olha só como é que você constrói. Eu estou construindo de um lado, você está construindo do outro. Igual Neemias, né? Era cada um na sua beira do muro. Mas cada um tem uma função diferente, um chamado diferente. Aqui a gente tem pastor, aqui a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem líder. Mas somos todos igreja do Senhor. E estamos todos construindo algo. Mas você veja bem como é que você constrói. Porque eu também preciso ver como eu construo. Gosto demais daquele versículo que fala sobre mulheres, mas se aplica a todos nós. Provérbios 14:1, a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa, mas a insensata a destrói. Então, gente, o sábio construtor, a mulher sábia, a sabedoria edifica. Agora, vamos pensar a sabedoria, né? Hoje o mundo gosta de chamar de inteligência emocional. Mas você concorda comigo que inteligência emocional é sabedoria? Certo? Então, a inteligência emocional, os bons hábitos, a sabedoria constrói. Mas a nossa insensatez, né? Quando eu respondo aos meus gatilhos, quando eu não trato coisas na minha vida, eu nem percebo, mas eu desconstruo. Aí no que eu nem vou falar, às vezes a gente faz cada desserviço, né? Mas as suas emoções serão curadas de maneira que você vai construir com excelência. Frutos que permanecem. Então, é muito interessante quando a gente fala desse termo, né, apostólico. Porque o termo, ele vai falar desse olhar apostólico, aquele que constrói. Ele é considerado, ou ele é comparado, né, alguns escritores vão dizer, com um arquiteto. Por quê? Porque o líder apostólico, gente, eu não estou falando de função de nome de igreja, ok? Estou falando da função apostólica. É você afastar um pouco o olhar e você vê de longe e você vê a planta inteira. Faz sentido? Então, o construtor, ele não pode olhar só, nossa, eu vou colocar um porcelanato preto aqui, né? Não, ele tem que se afastar e entender o plano inteiro de como aquilo funciona. E hoje eu quero convidar você, nesse final dessa conferência, a dar um passo e a ter esse olhar apostólico sobre o que você está construindo. Sobre o que você está construindo no seu ministério, o que você está construindo na sua família, o que você está construindo na sua área de influência. E é interessante porque uma das grandes metáforas da igreja é justamente um edifício, não é? É justamente uma casa, um edifício, está lá em Efésios 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha o que esse texto está falando. Que a igreja é esse edifício que cresce,
que está sendo edificado. E eu estou sendo edificado junto com ele. Agora, o que isso quer dizer? Que enquanto você cresce nas suas emoções, enquanto você cresce nos seus hábitos, enquanto você cresce enquanto uma pessoa curada, a igreja cresce, a igreja é edificada. Gente, nós temos que parar de ver a nossa vida da perspectiva individualista, porque somos parte de uma mesma família, então o que eu faço afeta você, o que você faz me afeta. Agora, quando eu cresço, você também é afetado, e você, pelo fato de ter passado esses 2 últimos dias aqui, a sua família, a sua igreja, os seus amigos também vão ser edificados. Porque é um movimento de crescimento, e agora a gente tem que ver já bem como constrói. Então, o que eu quero, a mensagem que a gente queria deixar com você é essa, que emoções saudáveis e bons hábitos impactam no crescimento e no avanço do reino. Agora, gente, construir não é brincadeira, não. Não sei se você já trabalhou com... Quem já reformou uma coisa em casa? Meu Deus, seu olho já começa a fazer assim. Né? É difícil. Construir é difícil. Não é coisa para amador. É uma responsabilidade. Eu não queria construir um lugar, e aí eu vou lá contratar o mestre de obras, e ele fala assim, acho que eu vou tentar fazer, dá certo, né? Acho que essa viga aqui, acho que fica bom, vou tentar. Mas às vezes a gente não vai na nossa vida, eu vou tentar melhorar minha ira. Eu vou tentar melhorar o meu vício em pornografia de vez em quando. Vou tentar melhorar a minha fofoca que eu faço. Você entende que isso é igualmente grave? Porque nós temos que ser responsáveis diante de Deus, naquilo que temos construído, e as pessoas que estão à nossa volta. Né? Uma comparação assim um pouco distante, mas que traz ao nosso coração essa verdade. Agora, a boa notícia é que Deus já nos deu os meios para isso. O próprio Espírito Santo de Deus é quem edifica. É o próprio Espírito Santo de Deus que age. Então, é muito mais a nossa maturidade cristã, a nossa sabedoria cristã, o nosso processo de cura é muito mais um processo de rendição do que de eu tentar fazer algo por mim mesma, é ou não é? Eu abrir espaço para aquilo que o Espírito Santo quer fazer através de mim. Porque igrejas saudáveis, famílias saudáveis, ministérios saudáveis não vão ser construídos com gente imatura. Já aconselhou adolescente? Eu fui pastora de jovens e adolescentes bastante tempo, né? Da Juventude Eleve, aqui da igreja da cidade. Inclusive os adolescentes aqui estavam lindos, né, gente? Isso aí, passava de palmas. Porque a igreja foi chamada para alcançar a próxima geração. Mas você já conversou com um adolescente assim, pastora, a gente quer namorar. Minha filha, você não paga nem conta. É ou não é? Sabe por quê? Porque casamento é coisa séria. Relacionamento afetivo é coisa séria. É você ser responsável pelos seus sentimentos e o do outro, é ou não é? Igreja é coisa séria. A igreja precisa de pessoas maduras, de sábios construtores, de mulheres sábias, pessoas que estão edificando ao mesmo tempo que são edificadas. E a gente precisa ter esse olhar. E eu preciso ter esse olhar na minha vida. Então eu quero falar com vocês rapidamente, sobre características das emoções que constroem. A primeira coisa que veio ao meu coração é que as emoções que constroem, elas vão cobrir as ofensas. E elas escolhem em amor. Vamos começar falando de um tema fácil, né? A ofensa. Quando eu me sinto machucado, Fabão falou disso aqui um pouco. Provérbios 17, 9. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem insiste no assunto separa bons amigos. João 13, 35 vai dizer, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Que tipo de amor? Um amor maduro, um amor verdadeiro, um amor que é capaz de cobrir uma ofensa. E é claro que eu estou falando aqui de perdão também, mas eu também estou falando de maturidade, é um sinal. Eu tenho para mim que nada mais prova para mim
Mariana, qual é quanto eu tenho crescido na minha maturidade espiritual quando uma ofensa acontece. Nada mais prova a maturidade espiritual de alguém do que quando essa pessoa é ofendida. É atacada. É exposta. E isso vai acontecer no seio da igreja, isso vai acontecer nos ministérios. Como a gente constrói quando alguém vem diante de você te destruir, te atacar? Então, gente, a gente tem que lembrar aqui, eu estou partindo um pouco dessa perspectiva de que a igreja precisa ser edificada com pessoas saudáveis. Mas assim como um casamento não é edificado com duas crianças, uma igreja saudável não é edificada quando existe maledicência, julgamento, fofoca, disfarçada de pedido de oração, divisão, partidarismo. Agora, uma coisa muito interessante que a cultura do 30 Semanas nos traz é da autenticidade. Mas a autenticidade desprovida de uma cultura de honra mata. Então, a gente precisa ser edificado. Gente, eu estou falando aqui para mim em primeiro lugar. Certa vez o Senhor falou no meu coração, Mariana, sabe, o nível em que você se sente ofendida tem muito mais a ver com você do que com a pessoa que te ofendeu. Tem muito mais a ver em como você quer se autopreservar, em como você quer parecer bonitinha para todo mundo, em como você quer que todo mundo goste de você, do que de fato a ofensa que a pessoa cometeu. Então, emoções que constroem... Gente, eu não estou falando que pessoas não vão ofender você. E, na verdade, eu não estou falando nem de perdão. Eu estou falando que a nossa maturidade espiritual, como cristão, se você está aqui, você está buscando essa maturidade. Na verdade, não é nem ficar ofendido, você entende? É ou não é? Jesus na cruz, Senhor, perdoa-lhes. Cara, Jesus já tinha perdoado, você entendeu? Ele já é o nível de maturidade emocional. Então, igreja, vamos aprender a lidar com as nossas emoções que constroem, com uma maturidade tal, com um senso de identidade tal, que nós vamos cobrir ofensas em amor. Nós vamos lidar com situações difíceis em amor. Quando você cobre uma ofensa em amor, você protege o seu coração e você edifica a casa de Deus. Você ensina com o seu exemplo, você transforma atmosferas. O mundo, ele está cheio de ofensas, voando de lá para cá. E às vezes a gente acha que a gente tem que entrar no tiroteio. Mas a igreja tem que ser esse lugar de cobertura e cuidado. Lá na Itália, uma cidade muito antiga chamada Gênova. E fez parte ali do Império Romano e tem catedrais lindíssimas. E ali existe uma catedral, né? Catedral chama Duomo di Gênova. Eu não falo italiano, mas o nome dessa catedral hoje chama Cattedrale di São Lourenço. Eu fingi que eu sei falar, né? Mas essa catedral, hoje, né, ou ela ganhou esse nome na Idade Média, mas foram encontradas ruínas ali, com sarcófagos muito antigos, de primeiros cristãos, provavelmente antes do século XV, que ali era o Império Romano, ali a gente tinha cristãos. E aquela igreja, ela foi dedicada aos 12 apóstolos. Interessante, né? Mas essa igreja viveu durante os séculos, e no ano de 1941, plena Segunda Guerra Mundial, um navio inglês se aproximou da igreja e disparou, por erro, um projétil. Piu, puf. Aquela bomba caiu dentro da catedral de Gênova. Porém, milagrosamente, ela não explodiu. E até hoje, se você for na Itália, né? E vou, amém, Jane, você vai lá com Alisson. Um dia, se você for na Itália, né, não conheço também, mas você vai poder ver a casca desse projeto que sobreviveu dentro das 4 paredes de uma igreja.
E quando eu li essa história, sabe, eu entendi, a igreja deve ser um lugar onde os ataques não têm efeito. A igreja deve ser um lugar onde os mísseis não explodem, porque é uma cobertura de amor, sabe? É uma cobertura de graça. A igreja tem que ser conhecida como esse lugar que recebe palavras de agressão, mas cobre em amor e cobre em graça. Até hoje ninguém explica por que esse projétil não explodiu. Porque cobrir em amor é um milagre. Cobrir em amor é algo sobrenatural. Então nós queremos liberar sobre a sua vida aqui agora um amor sobrenatural, uma cobertura de amor sobrenatural. Pessoas vão falar coisas contra você, você não vai nem entender, porque a sua perspectiva é da graça, é do amor, é do perdão, é da reconciliação. Seu filho adolescente está te atacando, sabe? Você vai responder em amor. Aquele irmão novo na fé que não entendeu o direcionamento, você vai responder em amor. E milagrosamente o Senhor Jesus vai manter intacto os ataques contra a sua vida. Amém? Emoções que constroem e mantêm edificados, né? Porque às vezes a gente passa anos edificando um relacionamento e uma bomba de uma ofensa explode tudo. E não pode ser assim na casa do Senhor. Segundo ponto que eu queria trazer para você. Você precisa, só uma pergunta, né? Você precisa cobrir alguma ofensa? E talvez você foi profundamente tocado, né? Você vai falar para mim, Mari, os estilhaços já chegaram, estou sangrando. E eu quero dizer para você, leva para a cruz, porque a cruz é a fonte de todo perdão. Mas você precisa cobrir alguém em amor, cobrir uma ofensa, cobrir uma postura contrária a você, para que a igreja seja edificada. Segundo ponto, emoções que constroem, tratam as suas fragilidades todos os dias. E nada mais 30 semanas que isso aqui, né? Nós tratamos as nossas fragilidades todos os dias. Pessoas que têm emoções que estão sendo curadas, elas são extremamente conscientes. Isso aqui é a primeira coisa que a gente fala aqui quando se apresenta. Não é? Aí eu quero lembrar com você sobre edificar a igreja, um dos meus livros favoritos da Bíblia, Timóteo, 1ª e 2ª carta, em que Paulo ensina esse novo líder, Timóteo, a como liderar a igreja. Então ele fala, como você vai tratar a mulher mais velha? Como você vai tratar o homem mais velho? Como que você vai cuidar com dissensões na igreja? E é todo o livro que a gente deveria ler, né? E aprender e seguir. Mas tem um versículo muito interessante, na 1ª carta a Timóteo 5:23, que ele diz, não beba somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. E aqui eu estou falando de uma vulnerabilidade que é sim, é física. Né? É uma coisa física que ele tinha. Ele tinha uma enfermidade que era física. E Paulo estava dando um remédio profilático. Né? Que eu não estou entrando aqui na questão se era vinho fermentado, se não era fermentado, se crente bebe vinho. Não é isso que eu estou falando. O fato era o que Paulo tinha na época. Certo? Paulo não ia falar para Paulo tomar magnésia bisurada todo dia, entendeu? Porque não tinha droga raia lá. Não é verdade? Ou outra farmácia. Não tinha. Então, o que eles tinham era o vinho. Inclusive, o vinho era uma bebida que ela era livre de impurezas, porque a água, como você pode imaginar, o risco de contaminação na água era muito grande. Então, naquela época, o vinho era até mais seguro nesse sentido da contaminação. Ok? Fecha parênteses. Não estou falando, eu não estou falando sobre apologia ou não ao vinho, tá bom? Né? O que eu estou falando é o princípio por detrás. Paulo está falando com o seu filho na fé sobre hábitos. Paulo está falando, Timóteo, não se esqueça, não tome só água. Água é uma coisa que você faz uma vez na vida? Não, você toma todo dia.
o que você bebe, o que você come, os seus hábitos, inclusive os seus hábitos físicos, vão também dizer respeito à sua saúde emocional, à sua saúde enquanto pessoa. Aqui na igreja da cidade a gente tem um ministério Viva, porque você precisa cuidar do seu corpo também. Isso é equilíbrio também. Mas Paulo está falando de bons hábitos, aquilo que você faz todo dia, o que você lida uma vez após a outra. Né? O que você faz todo dia? Você acorda às 6 da manhã todo dia, você lê a Bíblia todo dia, você bebe água todo dia. Agora, em segundo lugar, Paulo está falando de uma fragilidade. Timóteo, por causa das tuas constantes enfermidades. Eu tenho para mim que Timóteo tinha gastrite nervosa. Porque, né, estava lá liderando a igreja, era difícil, entendeu? Estava lá, ai meu Deus. Que, aliás, tem a ver com o quê? Com as emoções. É ou não é? Então, Paulo, ele fala, agora, Paulo sabia do problema de Timóteo. Paulo, ele sabe que Timóteo lidava com aquilo. Ele sabe que ele tinha queimação. Ele sabe que talvez ele somatizava. E ele não falava com ninguém. Paulo, ele conhece tão bem que até ele tinha um espinho na carne. E aí ele fala, não, amigo, vem aqui, toma um vinho todo dia, não bebe só água. Gente, nós precisamos ser conscientes das nossas fragilidades e criarmos hábitos que as protejam. E nós precisamos fazer isso uns com os outros. Então, você pode ler, esse versículo aqui para mim é sobre prestação de contas. Esse versículo para mim é sobre discipulado na prática. Esse versículo para mim é sobre ter um confidente. Porque ele sabia que ele estava lidando com algo. Nós, como igreja, não podemos achar que somos fortes demais. Porque eu sou crente há tanto tempo. Porque eu sou pastora, né? Porque eu fiz concílio, estudei teologia. Mas você está lá com a dor no estômago, entendeu? Então, gente, emoções que constroem, são emoções conscientes das suas fragilidades. Você tem fragilidades? Quais são os hábitos que você tem cercado? Quais são as pessoas que você põe em volta da sua vida para ajudarem a lidar com isso? E provavelmente você vai lidar com isso até o dia que você morrer. Em algum sentido. Seu problema é com sexualidade? Seu problema é com mentira? O seu problema é com compulsão alimentar, compulsão por compras? Seu problema é por validação? Quem sabe disso na sua vida? 30 semanas aqui, né, no começo. Mas é algo tão interessante. E aqui eu quero fazer uma licença poética, tá? Novamente, gente, não é isso que o texto está falando claramente, diretamente, mas eu quero ter uma licença poética com você. Porque o vinho na Bíblia significa alegria. E o vinho na Bíblia significa aliança. É ou não é? Essa é a minha nova aliança que eu faço com vocês. Então, gente, a alegria é uma dose que a gente precisa tomar todo dia. É uma taça que a gente precisa tomar todo dia. A aliança, a comunhão dos santos, estar em igreja, é uma taça que você precisa tomar todo dia. Estar à mesa, estar em comunhão, te protege, te dá vida. Faz sentido? Às vezes a gente é muito rápido, você que serve na igreja, está sempre na igreja, e talvez você é daqueles voluntários, como, né, o Fabão falou, talvez você tem dificuldade de falar não, você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e a gente é muito rápido em falar, a igreja precisa de mim, o ministério precisa de mim, se eu não for, quem vai? Mas sabe, gente, a verdade é que eu preciso da igreja. Eu preciso de aliança, eu preciso estar nesse lugar, eu preciso ter a minha dose diária de comunhão, a minha dose profilática, essa receita do céu, de andarmos juntos, de andarmos em rebanho, de estarmos na arca com gente fedida e esquisita, mas é um lugar de vida. Não deixem de se reunir como igreja. A Bíblia vai dizer, não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher com o Espírito Santo de Deus. E há níveis de enchimento que você vai experimentar. Onde? Na mesa dos santos, na comunhão da igreja do Senhor Jesus. Ninguém edifica nada sozinho. Amém. Não é você
edificando para a sua saúde emocional. Não é para você ter filhos maravilhosos. Nós estamos edificando juntos. E nós estamos nessa mesa que é farta de alegria, de pão, de sustento, de graça. Nós precisamos ser igreja, porque isso protege as nossas fragilidades. E aí é verdade, né? Você vai lembrar de alguém, ou talvez foi a sua experiência, de alguém que cedeu às suas fragilidades. Muito provavelmente essa pessoa estava andando sozinha em algum nível. Nós precisamos viver essa cultura, não por causa apenas da igreja, mas por causa de mim também. Emoções que constroem, por último, elas vão assumir a responsabilidade pessoal de crescer, a minha responsabilidade. E aí eu quero lembrar de Timóteo de novo. Não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Você está percebendo aqui a igreja? Você está percebendo aqui a aliança, o edifício? Então, Paulo está falando para Timóteo, não despreze o que você recebeu da cobertura da igreja. Então, ele continua. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso, para que todos vejam os seus ciclos encerrados, não é assim? Atente bem para a sua própria vida e para o ensino, persevere, porque agindo assim você vai salvar tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. A imposição de mãos. Aqui nós vamos orar ao final e nós vamos impor mãos sobre você. Porque nós recebemos daquilo que a gente honra. E eu creio na imposição de mãos. Da unção que flui. Da liderança que nasce. Eu tenho absoluta certeza que tem coisas que eu faço, eu sou hoje, que eu não seria se uma pessoa não tivesse imposto a mão sobre mim. E tivesse caminhado comigo. Porém, a imposição de mãos não vai fazer tudo. Timóteo, seja diligente e não menospreze aquilo que você recebeu. Seja diligente. Emoções que constroem, entendem que eu sou responsável por aquilo que eu recebi. Ei, você é responsável pelo seu lado do muro. Vamos lembrar de Neemias? Se você não construir, quem que vai? Você é responsável por lidar melhor com a sua ira, não sou eu, não é a sua esposa, não é o seu pastor. Você é responsável por lidar com a sua baixa autoestima. Não é o seu namorado, a sua namorada. Aleluia, que o Espírito Santo ajuda a gente, nos acalenta e fala, você é amada, vai minha filha. Que nem ele faz comigo, né? Você sabe que o meu esposo, ele tem que falar para os pastores aqui, o Marcos brinca assim, que ele criou o ministério Nabucodonosor. Qual é o ministério, Marcos? Ele fala, é assim, eu pego a Mariana e eu jogo ela no fogo. Vai lá, minha filha, faz. E aí a gente vê esse Jesus aparecer. Entendeu? Aí foi assim, né? Mariana, vai lá pregar. Mariana, vai lá visitar aquela pessoa. Mariana, e assim. Então, assim, gente, invista no ministério Nabucodonosor, né? Que vai dar certo. Mas, não menospreze aquilo que você recebeu. E nesses dias, eu tenho certeza absoluta que você recebeu algumas coisas. Talvez por uma imposição de mãos física, mas talvez por uma imposição de mãos que você recebeu nesse ambiente. Uma ideia, um versículo, um direcionamento. Algo que o Espírito Santo falou com você. Agora você precisa ser o guardião disso. Precisa cair em solo bom. Precisa tirar o espinho, precisa tirar a pedra. Faz sentido? Você e eu precisamos sair com esse olhar apostólico, maduro, de que eu não posso negligenciar o que o Senhor entregou nas minhas mãos. O Senhor entregou uma pequena congregação com você, não negligencie. O Senhor entregou para você filhos, não negligencie. O Senhor entregou para você uma sala de aula, cuide, sabe, seja zeloso em relação a isso, porque nós não estamos edificando qualquer coisa, a gente não está construindo com palha, a gente não está construindo com qualquer coisa que vai, tipo 3 porquinhos, né? A gente está edificando com pedras vivas de Jesus.
Nós não estamos, a gente está vivendo, a gente está construindo processos, ajudando pessoas a viverem processos de cura. Gente, isso é muito caro para Deus. Isso é muito sério para Deus. Nós não podemos tratar as emoções das pessoas de qualquer forma, a história das pessoas de qualquer forma. Como igreja, nós temos que nos responsabilizar por aquilo que é caro com o Senhor. Quando você for orar por alguém, quando você for receber em alguém, sabe, pede para o Espírito Santo te dar essa compaixão profunda da parte de Deus. Porque não tem nada mais precioso que você está construindo na sua vida do que a igreja do Senhor Jesus. É ela que vai permanecer. Então a gente precisa trazer isso para a nossa própria mente, deixar as picuinhas de lado. As ofensas. E coisas que nós temos vivido, e novamente eu falo isso para mim mesma. Casa de Deus. Esse texto fala que a igreja é família de Deus. É edifício e família. Família. É constituída de pai, mães e filhos. Lá em Romanos 8, Paulo vai escrever: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha 30 semanas. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer atos do corpo, ou seja, viver a minha cura, eu serei filho de Deus. E esse termo, filho de Deus, ele significa filho de maior idade. Filho maduro. O filho maduro tem a chave de casa. O filho maduro pega o carro. O filho maduro vai lá e paga um boleto. O filho maduro ajuda a pagar a conta. É ou não é? O filho maduro ajuda a cuidar da casa. O filho maduro lava a louça, mesmo que não foi ele que sujou. O filho maduro empurra a cadeira, ajuda no estacionamento e ajuda os mais novos na fé. Amém. Eu fiz o 30 semanas, eu sou uma pessoa curada, eu sou tão bem comigo mesma, nas minhas emoções. Mas como você tem servido na igreja? Como você tem visto? Qual é o seu coração de servo? Essa é o real crivo de um filho maduro. Que não senta na mesa só para comer, mas também para servir. Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade pessoal. Eu quero encerrar com você, eu já estou terminando. Mas eu quero que você veja um trecho de um filme que eu assisti com os meus filhos esses dias. E esse filme conta a história inspirada em fatos reais, de um rapaz que morava na periferia de Paris. Filho de imigrantes, né? Num ambiente assim, de muitos imigrantes, não tinha muito emprego. E aqui o rapaziada assim, não queria trabalhar, ou era só emprego, assim, pulava de emprego em emprego, só queria fumar maconha. E ele não parava em emprego nenhum. Só que ele se apaixonou por uma menina. E a menina fala para ele: eu não vou namorar com você, porque eu quero coisa melhor para mim. Eu não quero namorar, eu quero mudar dessa vida aqui. Aí ele fala: eu faço qualquer coisa por você. Eu subo o Everest, se você quiser. Aí ela fala: se você subir o Everest, eu saio com você. Aí o que ele fez? Ele foi atrás de um patrocínio, de uma rádio, contou a história para não sei quem, e o cara foi para o Everest. Né? Então eu queria que você visse o trailer desse filme e a gente já vai encerrar. Le premier habitant du 9-3 à gravir l'Himalaya. Je vais marcher pendant un mois là. C'est la seule idée que tu as eue dans l'année, c'est je vais dire je vais marcher. Maman, je vais pas partir avec des bonbons. Depuis quand tu discutes avec ta mère, toi? J'aimerais te poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi tu fais ça? Nadia, Salut, je veux un mec qui assure. je ferais n'importe quoi pour toi. Je montrais même l'Everest s'il fallait. Bah oui, tu montrais l'Everest. Deal. Deal de merde. Je vois sur ton CD que t'as fait le Mont Blanc. Ouais, mais c'est quand même balèze le Mont Blanc. Déconne ou quoi? Hakim, il l'a fait avec sa sœur la dernière fois en classe verte. Ah ouais? En plus, il faisait beau. Kilimanjaro. Dans la face nord. Un peu toutes les faces. Mon boulot, c'est de vous emmener en haut. Sérieux, jamais on s'arrête là. Si on attend encore 50 ans, il y aura peut-être un téléphérique pour aller jusqu'en haut. Ça va, je plaisante. Namasté. 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 Toute la journée, ils portent comme ça. Putain, mais à quoi ils carburent ceux-là? C'est pas possible. Un frigo, les gars. C'est bon, t'as gagné. Combien pour monter ça là-haut? Mais dis-moi d'abord combien, putain. T'essaies même pas de m'embrouiller. Je viens de la Courneuve. C'est quoi cette galère là? Ils ont pas appris à faire des ponts en pierre ou quoi là? Moi, j'habite au 6e étage sans ascenseur et il n'y a pas un mec qui monterait pour moi. Je la chatte. Ça m'étonnerait, il est déjà parti. Ah, arrête, tu déconnes. Mais qu'est-ce que je fous dans cette galère, putain?
J'espère que tu es fier de toi. Pourquoi tu lui as dit de partir là-bas? Nadia, c'est moi. Je t'ai dit que je ferais n'importe quoi pour toi. Bah ça y est. Je crois que je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Alors, on se fait, c'est vrai. J'en profite pour passer un petit coucou à ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, et Nadia surtout. Et puis un grand big up à tous ceux qui me soutiennent, au quartier et ailleurs. Ah mais c'est où l'Everest en fait? Normalement c'est vers l'est. Ever-Est. J'arrive plus à avancer. Amène-moi là-haut, je t'en supplie. Laisse-le passer, Samy. Celui-là, il a l'air vicieux. Qui c'est qui va se faire un bonbon? Tu dis pas à tes potes que je t'ai donné un créma, sinon ils vont tous me coller au cul. Salut Yak. É muito interessante esse filme, porque tudo começa com festa, nem ele sabe o que ele está entrando, não sabe nem o que colocar na mochila, ele leva bala na mochila, entendeu? Ele nunca tinha subido nada, nenhuma trilha. E ele vai no olé, ele vai porque a rádio está falando com ele, e os amigos, e a menina, e ele está empolgado, e ele vai. E aí começa a ficar difícil, mas aí ele acha difícil voltar, porque a rádio está lá ligando para ele. Mas chega em determinado acampamento, porque eles vão subindo de acampamento em acampamento, e o guia nepalês que ajuda ele, que ensina ele a escalar, porque nem escalar ele sabia. Então ele combina com o guia dele, eu vou ler um livro para você todos os dias, e você me ensina a escalar. E eles começam a ler um romance. E aí naquele último dia, antes da escalada final, eles estão conversando sobre aquilo, e o rapazinho, o nepalês, fala, mas esse romance, pô, esse cara não merece ela. E aí o Semi, que é esse que está escalando, ele fala assim, sabe, ele mudou porque ele aprendeu que antes de poder amar outra pessoa, ele tem que amar a si mesmo. Então, naquele último dia, ele faz a última parte do Monte Everest. E o guia dele passa mal, os outros escaladores, eu estou dando spoiler, tá? Os outros alpinistas desistem, porque eles têm dinheiro para ir ano que vem, mas ele não tem, é a última chance dele. Então ele dá aquele último esforço, e ele mais um chegam ao topo do Everest. E lá ele pega a plaquinha 93, que é o bairro dele, né? Onde ninguém achava que ninguém conseguia nada, ninguém fazia nada, e ele fala, eu consegui. Mas a moral do filme é essa, que não tem amor de mulher, não tem apoio da família, não tem nada que faça a pessoa ir até o fim. A única coisa que faz é o amor dela por ela mesma, ou talvez uma identidade curada. Uma identidade curada é o que vai fazer você terminar bem. Sabe, gente, não é o amor da sua família, não é o seu casamento que vai fazer você terminar bem, não é os seus filhos, por mais que você ame os seus filhos, não é o seu PR na frente do seu nome, não é o seu PhD que vai fazer você terminar bem. O que vai fazer você terminar bem é ter a sua identidade restaurada em Jesus e saber que você é um filho amado de Deus, e você pode aprender a amar você mesmo do jeito que você é, com as suas fragilidades, com a sua história feia do jeito que ela foi, mas o Senhor Jesus te resgata. Então chega um momento, gente, que é entre você e Deus, é entre você e Ele. Chega um momento em que a montanha vai ficar difícil demais, e o ar vai acabar, e as pessoas ficarem lá atrás, e ninguém vai te julgar se você desistir. Mas se você tem dentro de você esse senso de missão, eu estou edificando e eu vou até o final, o Senhor Jesus mesmo vai te dar o oxigênio para você alcançar. Eu quero convidar você a ficar de pé. Se você decide ser um sábio construtor, se você decide construir como um filho maduro, se você está assumindo um lugar à mesa, dizendo é comigo, eu serei responsável pelas minhas emoções, eu não vou negligenciar o que eu recebi, eu vou zelar pelas palavras, pelos dons, pelas oportunidades que o Senhor Deus nos deu. A igreja brasileira precisa de pessoas curadas, o reino precisa de pessoas curadas, que por sua vez levam a cura.
Eu quero orar por você e nós vamos aqui estender as mãos, como eu disse. Eu quero convidar o time aqui do 30 Semanas, o Alisson, o pastor Fabão, quem tiver aí pode vir aqui. Nós vamos orar e estender as nossas mãos. E eu quero lembrar você que você foi chamado, como o pastor Fabão disse, para curar. Porque você foi curado. Porque esse foi o exemplo do Senhor Jesus. Porque por causa das feridas dele, você foi curado. Ele foi ferido, ele sangrou, ele foi injustiçado, ele foi traído, ele foi atacado nas suas emoções, ele foi atacado no seu corpo, ele foi injustiçado socialmente, ele foi humilhado, ele foi despido, ele foi zombado. E porque a gente, como igreja brasileira, a gente levanta o nosso nariz, achando que ninguém vai fazer isso com a gente. Mas por causa das feridas dele, nós somos curados, resgatados e curados. Gente, a sua ferida apenas não é capaz de curar outra pessoa, mas por causa da presença sobrenatural de Jesus, as suas feridas serão a cura para outras pessoas também. 30 Semanas é sobre isso, é sobre dores fechadas e ministérios abertos. E nós queremos encerrar esse tempo declarando essa palavra sobre a sua vida. Está aberto um ministério. Está aberto uma nova frente de obras. Você já recebeu uma caixa de ferramenta, um martelo na mão. Você já recebeu o crivo necessário para iniciar na sua vida. Mas não é sobre você, é sobre a próxima geração, é sobre a igreja brasileira, é sobre a grande colheita que se aproxima, é sobre a volta de Jesus que está próxima. E nós vamos nos levantar como sábios construtores. Aleluia, vamos orar. Se você recebe essa oração, estenda as suas mãos. E eu quero orar também. Talvez você quero falar com os líderes, pastores. Ou você tem caminhado com o Senhor e você sente que Ele tem te chamado a um ministério, talvez não integral, mas para um tempo novo de chamada. Eu quero chamar você para vir aqui na frente também. Os Timóteos. Pode vir, nós vamos orar por você. Você que lidera um ministério. Nós queremos abençoar a sua vida, abençoar a sua igreja, abençoar o seu chamado. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Porque o Senhor é o sábio construtor da nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos pegou em ruínas. Obrigado porque o Senhor nos resgatou quando éramos pó. O Senhor Jesus é a pedra angular. Essa conferência é cristocêntrica, porque o Senhor é a pedra angular. Nós não construímos em cima de ferramentas, nós não construímos em cima de formas, nós não construímos em cima de números, nós construímos sobre a poderosa presença de Jesus, que cura, resgata e edifica a sua igreja. Nós pedimos, Espírito Santo, sela na vida de cada um aqui as feridas, sela as palavras. Deus, traz de uma maneira tão clara. Deus, eu quero te pedir até mesmo por fé, de acreditar que vamos andar como aqueles que são curados, restaurados, redimidos. Nós te pedimos por cada pessoa aqui na frente, por cada sim, por cada chamado, por cada igreja. Em nome de Jesus, que apesar das fragilidades de cada um aqui, o Senhor flua como o Senhor fluiu na vida de Timóteo. Que o Senhor flua com graça, com liderança apostólica, com compaixão, com sabedoria. Deus, nós te pedimos cura as nossas igrejas, cura as nossas lideranças. Separa, Pai, lapida sonhos, lapida chamados. Ah, Deus, o Senhor vai colocar na hora certa, no lugar certo. O Senhor vai dar graça diante de líderes. O Senhor vai trazer a confirmação. Ah, Deus, eu te peço que os teus filhos se desvencilhem das desculpas, que os seus filhos se desvencilhem da inexperiência do que ficou até aqui. Nós os abençoamos, Pai, para irem e darem continuidade a tudo que o Senhor tem. Aleluia.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pode colocar a mão no seu coração agora. E olha assim, Espírito Santo, coloca as minhas emoções, coloca os meus hábitos, coloca os meus pensamentos no lugar. Senhor Jesus, edifica a minha vida, lapida os seus dons, ensina a minha mente, sonda o meu falar. Espírito Santo, traz cura completa. Ajude-me a perdoar, como o Senhor me perdoou. Me ajuda a amar, como o Senhor ama. Receba esses dias. Receba a minha vida e receba as minhas decisões. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Espero ver você ano que vem na Conferência 30 Semanas.